Fala, meu querido, chegamos com mais uma questão aqui do Enem, prova de reaplicação, e aí que foi realizada em 2024, e a gente vai trazer a solução. Questãozinha aqui dá para ver de cara que é um circuitinho, e vamos estudar um pouquinho o que que é série, paralelo, e relembrar que você que está estudando para essa prova. Se você não está inscrito aqui, se inscreve, nos ajude cada vez mais a chegar a tanta gente. Bora conosco? Ó, então, é o seguinte, ele está falando de aquecedores, lembrar que resistores elétricos, eles têm a capacidade de transformar energia elétrica em calor, né? Então, a gente tem o objetivo desse. Então, a gente está falando de um aquecedor, então esse aquecedor serve para receber uma energia elétrica e transformar em energia térmica aqui. Ele foi feito aqui de acordo com as especificações que ele nos diz aqui, e aqui o circuito ele me fala que tem uma fonte de DDP ainda a não a descobrir, e que se fosse essa montagem, a gente teria 160 volts. Vale a pena a gente relembrar o URI, né? U é igual a R vezes I, e aí então essa diferença de potencial aqui seria de 160. Mas o que que ele está falando para a gente? Ó? Caso se pretenda utilizar uma tensão de 250 volts, não é a tensão que a gente está estudando, é a tensão de 250. O circuito precisará ser redimensionado para garantir o correto funcionamento do aquecedor. A corrente deve ser mantida, isso aqui é importantíssimo, a corrente dele não pode mudar, considerando-se o aquecimento do mesmo volume de água, a mesma temperatura, durante o mesmo intervalo de tempo. Então, aqui a ideia é para que se mantenha a mesma potência do circuito. Nesse redicionamento, qual deve se acrescentar ao circuito um resistor? Bom, se eu tenho aqui uma DDP de 250 volts, eu vou ter que. Aqui, deixa eu arrumar aqui, usar a nossa canetinha bonitinha. Se a gente usar o URI, né, que é a equação clássica lá para esse tipo de circuito, a gente vai ter que ter uma DDP de 250 volts, uma resistência equivalente que eu vou descobrir e a corrente aqui que vai ter que ser 4. Quando a gente monta isso, a resistência equivalente vai ter que ser 250 dividido por 4, isso aqui dá 62,5 ohms. Boa. O que que a gente acaba de descobrir? Que a resistência equivalente do circuito deve ser 62,5. Porém, a pergunta dele não é qual é a resistência que deve ser a equivalente. Eu tenho que associar a esse circuito para que dê 62,5. E perceba que nas alternativas, e aí você tem que fazer uma leitura boa na alternativa, para que a gente coloque uma resistência em paralelo, se eu adicionar mais uma resistência em paralelo, a minha resistência equivalente sempre diminui comparada ao valor que eu tenho. Então, em paralelo, vou até escrever isso aqui para você, não sei se você tem sabe isso. Se você pegar em paralelo, o circuito, é, a resistência equivalente, ela é sempre menor, a resistência equivalente é menor do que o valores das resistências, menor do que R. Então, vamos colocar assim, menor do que R. Se eu então comparar essa situação aqui, colocar qualquer resistência, posso colocar uma resistência de 1 ohm. Pode fazer aí, a resistência equivalente vai dar menor do que 1. Na comparação entre os dois, sempre a resistência equivalente tem um valor menor do que qualquer uma das duas qualquer uma das duas resistências. Agora, em série, aí não. Aí em série, a resistência equivalente ela é maior, porque eu vou somar, né? Então aqui em série ela é maior do que qualquer um dos R's que a gente tem. Então maior do que R que a gente tem. Nesse caso, o que que o que que eu tive como definição? A minha resistência equivalente tem que ser maior. Então eu não posso colocar que a minha resistência equivalente tem que ser paralelo. Paralelo está fora. E aí, para que a gente possa dizer qual o valor que a gente tem que colocar, né? A gente tem que falar que a resistência equivalente vai ser o R mais a R', que é o que eu estou procurando. O R aqui é 40, né? Então 62,5 é igual a 40 mais esse R', e aí esse R' aqui tem que ser de 22,5 ohms. E aí a gente chega na resposta que nós estávamos procurando, né? Na alternativa, que eu tenho que colocar um resistor de 22 ohms e meio para que eu possa chegar na tensão de 250 volts e manter todas
as grandezas que estavam inicialmente, como a temperatura, o mesmo volume de água, o mesmo volume de tempo, tá bom? Mesmo intervalo de tempo. Então, assim a gente chega na solução desse exercício do Enem, segunda aplicação, PPL aqui, que a gente traz para você. Eu espero que você tenha conseguido entender e resolvido sem problemas. E se você ficou com alguma dúvida, deixe seus comentários aqui que a gente te ajuda, tá bom? Se não, não deixe de deixar seu like e se inscrever por aqui. Grande abraço e até a próxima. Valeu!